Este é o Slides Flamengo com você. Slides Flamengo, notícias do Flamengo, a bola da vez. Mila com você. Olá, nação, sejam bem-vindos ao Slides Flamengo. Mila e eu, Bugrão, a notícia viva com você, em tempo real. Slides Flamengo com você, nação rubro-negra, e as notícias atualizadas de hoje. Flamengo versus Fluminense. Desfalques, escalações e arbitragem. Tudo o que você precisa saber sobre o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Agora é decisão. Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h40, no Maracanã, pelo primeiro jogo da final Campeonato Carioca. Por ter feito pior campanha, o mando do primeiro confronto é do rubro-negro. A partida da volta acontece no próximo sábado, às 18h, no mesmo palco. Embora defenda uma invencibilidade de 10 jogos, composta por 8 triunfos e 2 empates, a única derrota no ano foi justamente para o Flu. O Flamengo chega à final sob cobrança por melhores atuações. Passou pelo Vasco sem sustos, com 2 vitórias, mas ambas foram apertadas, 1-0. Apoio popular o Flamengo terá, já que os ingressos destinados aos rubro-negros foram rapidamente esgotados. A boa notícia da semana foi a volta de Bruno Henrique aos treinos com o grupo principal. Ele está recuperado de luxação no ombro esquerdo. O Fluminense vive um ambiente conturbado após a venda do atacante Luiz Henrique para o Betis, da Espanha, e da eliminação na pré-Libertadores para o Olímpia. Tentando arrumar a casa e reatar o clima com a torcida, o clube vê nas finais a possibilidade de tentar virar a página, após quase perder a vaga na decisão para o Botafogo no último domingo. O gol da classificação saiu nos minutos finais. Para o clássico com o Flamengo, porém, o Flu conta com um retrospecto favorável nos últimos jogos. Venceu os últimos 3 confrontos que disputou contra o Fla, o último deles na primeira fase do estadual deste ano. Flamengo, técnico Paulo Souza. Paulo Souza já não tem o costume de repetir equipe, e existe uma dúvida importante para essa primeira partida da final estadual: Arrascaeta. Não em relação à participação dele, porque o Flamengo montou logística para tê-lo no Maracanã, mas o camisa 14 jogou 30 minutos da vitória por 2-0 do Uruguai sobre o Chile na véspera do Fla-Flu, em Santiago. Ele, aliás, participou indiretamente dos 2 gols. A decisão a respeito de Arrasca e de Isla, também inserido na partida em questão, sai na manhã desta quarta-feira. O Flamengo fretou um voo para a dupla, e eles irão ao T, onde descansarão e serão avaliados para saber se têm condições ou não de jogar. Ambos voaram com a bota fisioterápica para acelerar a recuperação. Item: o Fluminense tem uma mudança certa para a partida. O goleiro Marcos Felipe foi barrado para a partida para a entrada do experiente Fábio. Além da mudança no gol, o time vive ainda a expectativa por 3 retornos, que estavam no departamento médico: Nino, Luiz Henrique e Felipe Melo. O trio participou do treino da última terça-feira, mas nenhum dos 3 deve começar jogando caso sejam relacionados. Com isso, a tendência é que o Flu enfrente o Flamengo com a base que foi a campo contra o Botafogo. Agora falamos dele, o fantástico Gabigol, com 10 gols em finais pelo Flamengo. Gabigol revê sua vítima preferida. Camisa 9 fez 3 contra o Fluminense nas decisões do Carioca de 2021, e soma 7 ao todo em duelos com o rival das Laranjeiras. Gabigol também faz jus ao apelido que lhe deu fama internacional quando o assunto é decisão. Desde que chegou ao Flamengo, disputou 12 partidas distribuídas em finais de campeonato e marcou 10 gols. Média de 0,83 por jogo. Nesta quarta, no Maracanã, contra o Fluminense, ele começa mais uma em busca do inédito tetra estadual. São 3 gols em Libertadores, mais 3 em Supercopas do Brasil, outros 3 em estaduais e 1 na Recopa Sul-Americana. Gols em decisões estaduais em cima do Fluminense, sua maior vítima. Com gols marcados em praticamente todas as finais disputadas pelo Flamengo, só não fez no Mundial com o Liverpool. Gabi só foi marcar em decisão estadual no ano passado, quando o clube conquistou seu último título. O rival é justamente o mesmo desta quarta-feira. Fez 3 dos 4 gols rubro-negros contra o Fluminense. No primeiro jogo, abriu o placar do empate por 1-1 batendo pênalti. No derradeiro, fez outro em penalidade e 1 em chute cruzado. 3-1. Olha só os gols. 2 pontos. O Fluminense, inclusive,
é a maior vítima de Gabigol com a camisa do Flamengo. Foram 7 gols em 13 Fla-Flus. O também tricolor Madureira e o Santos sofreram o mesmo número diante do 9 rubro-negro. Em 2019, passou em branco nas 2 finais com o Vasco, ambas vencidas por 2-0 pelo Flamengo. No ano seguinte, disputou apenas o primeiro jogo contra o Fluminense. Não marcou na vitória por 2-1 e acabou expulso aos 48 do segundo tempo por retardar sua saída de campo, o que lhe tirou da finalíssima. Os 2 primeiros gols de Gabigol em finais pelo Flamengo estão entre os mais importantes da história do clube. Foram marcados em 23 de novembro de 2019, quando, com uma virada espetacular por 2-1 sobre o River Plate, os rubro-negros conquistaram o bicampeonato da Libertadores da América. O camisa 9 marcou aos 43 e aos 46 minutos do segundo tempo da partida, disputada em Lima. 2 anos depois, o Flamengo voltou à decisão da competição mais importante do continente, desta vez em confronto nacional. Favorito, o time de Renato Gaúcho jogou muito mal e acabou derrotado por 2-1 pelo Palmeiras na prorrogação. Gols em todas as edições da Supercopa do Brasil desde 2020. De volta ao calendário do futebol brasileiro em 2020, a Supercopa do Brasil teve a presença do Flamengo em todas as edições desde então. E, para variar, teve gol do Gabigol em todas. Em 2020, no dia 16 de fevereiro, no Mané Garrincha, o campeão brasileiro Flamengo atropelou o Atlético PR, que vencera a Copa do Brasil do ano anterior. Vitória por 3-0. Bruno Henrique abriu, Gabi fez o segundo, e Arrascaeta fechou. No ano seguinte, o Flamengo voltou à disputa como campeão brasileiro, e o adversário foi o Palmeiras, que ganhou a Copa do Brasil. Jogaço com empate por 2-2 e uma longa disputa por pênaltis vencida pelos rubro-negros. Gabriel fez o primeiro do Flamengo no tempo normal, após linda jogada de Felipe Luiz, e Diego Alves garantiu no desempate. Em 2022, roteiro repetido, mas desta vez com sabor amargo para os flamenguistas. O Atlético Mineiro, assim como o Palmeiras, abriu o placar. Gabigol mais uma vez empatou em 1-1, e o duelo acabou em 2-2. Numa disputa por pênaltis ainda mais impressionante, o rubro-negro desperdiçou 4 chances de vencer o jogo e garantir o tricampeonato. Recopa, 1 jogo, 1 gol. Expulso na final da Libertadores em que foi herói, Gabigol não pôde jogar a primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana de 2020, no Equador, onde Flamengo e Independiente del Valle empataram por 2-2. Na partida de volta, no Maracá, Gabigol abriu os caminhos aproveitando-se de erro crasso de Segovia. Nem mesmo a expulsão de William Arão minutos depois atrapalhou o Flamengo. Vitória por 3-0, com Gerson fazendo os outros gols, e mais um título na conta. 2 pontos. Confira a participação de Gabigol em finais pelo Flamengo. Gabigol em finais pelo Flamengo. Competição, data, adversário, resultado, gols de Gabigol. Carioca 2019. Primeiro jogo 14, 0-4 Vasco 2-0. Carioca 2019. Segundo jogo 21, 0-4 Vasco 2-0. Libertadores 2019-23, 11 River Plate 2-1-2. Mundial de Clubes 2019-21, 12 Liverpool 0-1. Supercopa do Brasil 16, 0-2 Atlético PR, 3-0-1. Recopa 2020, segundo jogo 26-0-2 Independiente del Valle 3-0-1. Carioca 2020, primeiro jogo 12, 0-7 Fluminense 2-1. Supercopa 2021, 11, 0-4 Palmeiras 2-2-1. Carioca 2021, primeiro jogo 15, 0-5 Fluminense 1-1-1. Carioca 2021, segundo jogo 22, 0-5 Fluminense 3-1-2. Libertadores 2021-27, 11 Palmeiras 1-2-1. Supercopa 2022-20, 0-2 Atlético Mineiro 2-2-1. Fonte: GE. Agora passo a bola para ele, o torcedor raiz e mais apaixonado desta nação, ele Bugrão. Fala, Bugrão. Agora é com ele, o rubro-negro mais apaixonado desta nação. O que você pensa, Bugrão? Olá, Mila. Olá, nação. Sim, Mila, obrigado. Olá, rubro-negro. É muito bom estar com você novamente. E vamos aos fatos das notícias. Hoje é um grande dia, dia de confronto com o Fluminense. O Flamengo tem em seu comando ele, seu técnico Paulo Souza, que vem com a provável escalação: Hugo, Fabrício, Bruno, David, Luiz e Felipe Luiz.
Mateuzinho, Gomes, Andréas, William Araão e Bruno Henrique. Lázaro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Gabigol. Os pendurados. Desfalque: Rondinei, recuperando-se de desconforto na coxa direita. Pablo e Rodrigo Caio entregue ao departamento médico. Fluminense vem com ele, técnico Abel Braga. Provável escalação: Fábio, Lucas, Claro, Nino, Manuel, Felipe Melo e David Braz. Calegari, André, Martinelli e Cris Silva. Arias, William, Bigode e Cano. Pendurados: André, desfalque, Fred suspenso, Samuel Xavier coxa direita, João Kennedy pé direito e Luan Freitas joelho direito. O apito fica a cargo dele, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e seus assistentes. O número 1, Luiz Cláudio Regazzoni, o número 2, Thiago Espósito. O VAR fica por conta de Carlos Eduardo Nunes Braga. E é isso. Só reforçando o que foi dito sobre ele, Gabigol, na minha opinião, um jogador espetacular. Gabigol, na minha opinião, um jogador espetacular. Os 2 primeiros gols de Gabigol em finais pelo Flamengo, como já dito pela Mila, realmente está entre os mais importantes da história do clube. Foram marcados em 23 de novembro de 2019. Imagina só, quando com uma virada espetacular por 2-1 sobre o River Plate, os rubros-negros conquistaram o bicampeonato da Libertadores da América. Realmente um grande feito. O camisa 9 marcou aos 43 minutos e depois outro aos 46 minutos do segundo tempo da partida. Ele realmente esteve em um excelente dia, ou seja, o dia dele. Esperamos e torcemos sempre por atuações assim, decisivas e sensacionais. Lógico, a favor de nosso amado rubro-negro Flamengo. Parabéns, Gabigol, parabéns, nação. Tchau, e aquele abraço de quebrar ripas da costela a você, rubro-negro. Tchau. Voltamos já com mais notícias de nosso rubro-negro. Te convido a estar sempre atualizado aos fatos e as notícias do Flamengo, se inscrevendo no canal Slides Flamengo, a dar sua opinião nos comentários e, se gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. Rubros Negro. Deixo o meu abraço rubro-negro a você. Tchau.